Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Isabela Mendes e estamos iniciando hoje mais uma aula de língua portuguesa aqui do canal. Desde já eu convido a vocês, a ficarem ligadinhos e acompanharem esta aula comigo. E também, lembre de deixar informações sobre a vida escolar de vocês aqui na caixinha de mensagem do YouTube, tá certo, pessoal? Do nosso canal. Então, agora nós vamos iniciar a nossa aula 13, tá certo? E antes, nós vamos fazer a correção da aula 12, certo? Da semana passada. Então, vejam aí a tirinha que diz o seguinte. Será que esse garotinho gentil me ajudaria a atravessar a rua? Claro! Primeiro, a senhora olha para os dois lados e depois corre. Não sei se você percebeu, mas eu sou uma velhinha. Primeiro, a senhora olha para os dois lados. Então, vejam aí, o humor desta tirinha. E o assunto, pessoal, que nós estudamos na aula passada, com certeza vocês estão lembrados, que foi sobre a classe gramatical, os verbos, Nós estudamos sobre os verbos, as flexões verbais, de número, tá certo? Então, vamos analisar aqui a atividade que é referente a este assunto. Então, a primeira questão diz o seguinte. No primeiro quadrinho, foram empregados dois verbos no futuro. Identifique-os. Então, eu expliquei para vocês, que de acordo com o tempo verbal, do modo indicativo, nós teríamos aí o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, o futuro do presente será e o futuro do pretérito ajudaria. Inclusive, eu dei a dica para vocês que para identificar esses verbos, tanto no futuro do presente quanto do passado, só é vocês analisarem aí a terminação verbal. No caso, o futuro do presente traz ra no final e o do pretérito ria. Então, fica mais fácil de vocês identificarem, tá certo? A segunda questão, então vocês deveriam analisar esta frase que diz: primeiro a senhora olha para os dois lados e depois corre. Então vejam aí que nós temos duas palavrinhas em destaque: olha e corre. Então, ambas as palavras estão referentes a qual tempo verbal. Então seria a resposta a letra C, ao presente, como vocês puderam observar na tirinha, tá certo? Terceira questão. No trecho, não sei se você percebeu, o verbo em destaque exprime um fato em realização, parcialmente realizado, duvidoso ou totalmente concluído. Então, letra D, Vejam que transmite aí, exprime um fato totalmente concluído, certo? Quarta questão. Na passagem, mas eu sou uma velhinha, o verbo no presente grifado introduz o quê? Então, o verbo sou, traz uma característica da personagem da tirinha, como vocês puderam analisar, tá certo? Então, uma característica, que ela é uma velhinha, certo? Idosa. Quinta questão. Assinale o verbo flexionado na primeira pessoa do singular. Então, aí vocês teriam que analisar qual desses quatro verbos, que estão flexionados referente à primeira pessoa do singular. Vocês estão lembrados qual é a primeira pessoa do singular? Tenho certeza que sim. Então, vejam aí que a resposta correta é a letra C, que traz o verbo sei, eu sei. Então, eu, primeira pessoa do singular, certo? Sei. E o verbo. Pessoal, nós encerramos a correção. Tenho certeza que vocês saíram bem nessa atividade, tá certo? Vocês estão de parabéns, por sempre estarem se esforçando, respondendo, buscando conhecimento, tá certo? Continue fazendo isso. Agora, nós vamos dar continuidade à nossa aula 13 com conteúdo.
Vejam aí o tema da aula de hoje, que aparece na tela para vocês. Expressões modalizadoras. Com certeza, né, principalmente a segunda palavrinha, ela parece ser nova para vocês. Nós vamos entender, né, o que são essas expressões que modalizam, que mudam, né, o nosso discurso, acabam, como, por assim dizer, entregando aquilo que nós queremos de fato dizer, né, de uma forma que muitas vezes não fica, né, evidente na nossa fala. Então vejam aí na imagem que aparece. Nós temos opinião, ideias, ponto de vista, crítica, reflexão, intenção e sentimentos. Todas essas palavras que estão aí nessa caixinha branca, certo? Elas têm uma relação com os modalizadores discursivos. Nós vamos entender o porquê, tá certo? E o que são esses modalizadores que mudam, modificam o nosso discurso. Então, para esclarecer, de uma maneira bem simples, eu trouxe já um exemplo para vocês, que nós encontramos esses modalizadores. Vamos ver o exemplo? Vamos fazer uma leitura coletiva? Vejam aí no slide o exemplo que diz assim, ó, é uma pergunta. Ana, você realizou a atividade da aula passada? Então, vejam, uma pergunta que foi direcionada a um estudante chamada Ana. Então, provavelmente, né, pode ter sido a mãe, o pai, algum familiar de Ana que fez essa pergunta a ela, ou pode ter sido até mesmo algum dos professores, né? Será que ela realizou a atividade da aula passada? Vejam só a resposta de Ana. Eu acho que fiz. Então, vejam aí. Aí agora eu faço uma perguntinha para vocês, certo? Quero saber a opinião de vocês aí. A resposta que Ana deu, né, que ela respondeu, a resposta de Ana reflete que ela tem certeza? Ou será que ela mostra dúvida quanto à realização desse exercício, dessa atividade? E aí, pessoal, qual a resposta? Eu acho que fiz. Será que ela mostrou certeza, que ela realmente mostrou convicção que ela entregou essa atividade? Eu acho que vocês já têm a resposta aí na ponta da língua de vocês, tá certo? Então, vejam que Ana, né, todo mundo acredita que pensou a mesma coisa. Olha aí no próximo slide. Ela ficou em dúvida, né, cheia de interrogações. Será mesmo que eu entreguei? Ou será que não? Então, vejam que nós temos aí, né, um modalizador nesse discurso de Ana. Ah, professora, eu percebi, né, que através ali de uma palavrinha mostrou que Ana estava em dúvida. Exatamente. Né? Então, por isso, um modalizador, né, que acabou trazendo, mostrando essa incerteza de Ana em relação à atividade. Vejam aí que está em destaque a resposta de Ana aí no slide. Eu acho que fiz. Então, qual foi a palavra que expressou essa dúvida? Então, o verbo, veja aí que temos um verbo, né, no tempo presente, que expressou essa dúvida por parte da Ana, tá certo? Então, nós temos aí uma expressão, um modalizador do discurso. Mas, professora, afinal, o que são essas expressões modalizadoras? Para que elas servem? Será que eu utilizo ela no meu dia a dia com os meus colegas, né, com meus familiares? Utilizam, tá certo? Com frequência, inclusive. Vejam aí. Expressões modalizadoras são aquelas que funcionam como indicadores. Então, vejam. Essas expressões irão indicar, tá certo? Através da nossa fala, ou até mesmo da nossa escrita, né, nossas intenções, nossos sentimentos e até mesmo algumas atitudes, certo? Então, veja o seguinte exemplo. A segunda definição, aliás. As expressões modalizadoras são pistas, né? Por que são pistas? Porque elas irão revelar a posição do autor a respeito do que ele acredita. Então, pessoal, essas expressões modalizadoras, né, muitas vezes são palavras que acabam
por assim dizer, entregando o nosso ponto de vista, né, a nossa opinião, se nós concordamos, se nós discordamos, né, sobre um determinado assunto. Então, os modalizadores possuem, né, esse objetivo de demonstrar, de indicar o nosso posicionamento, né? Muitas vezes eu não preciso dizer que eu não concordo ou que eu estou em dúvida, mas só através de alguma palavrinha que eu utilizo, né, a pessoa, né, que está me ouvindo, ela já consegue perceber se eu estou impondo uma ordem, né, se eu estou em dúvida, certo? Então, nós temos aí vários modalizadores que vocês irão conhecer na aula de hoje, certo? Então, nós temos modalizadores que indicam necessidade ou possibilidade, os que indicam certeza ou incerteza, obrigatoriedade ou não obrigatoriedade, tá certo? Então, eu destaquei aí para vocês e com certeza vocês irão entender bem direitinho o que cada um significa, tá certo? Ó, e aqui no finalzinho, lembrem que diz assim, ó, os modalizadores, né, eles indicam o ponto de vista, né, daquele que está falando, o locutor, o que fala ou o que escreve, certo? Que é o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Vamos ver alguns exemplos que expressam necessidade, o primeiro deles, tá certo? Vejam que todos os modalizadores aí, essas palavras estão em destaque, certo? Então, a primeira diz assim, ó, é preciso que o governo valorize a educação. Vejam que esse exemplo trouxe uma ideia de necessidade, certo? É preciso, né, se faz necessário que haja essa valorização, né, na educação. Então, vejam, um modalizador, né, que expressou a necessidade. Segundo exemplo, é possível que eu vá à praia hoje. Então, esse segundo modalizador já indicou uma possibilidade, né? Pode ser que essa pessoa vá à praia, mas pode ser que ela acabe mudando de ideia, certo? É uma possibilidade. Segundo exemplo, certamente haverá aula no sábado. Então, vejam aí que é um talvez, certo? Certamente. Então, a pessoa, ela não tem total convicção de que realmente vai acontecer a aula ao sábado, certo? Outro modalizador. Então, nós temos aí dois modalizadores que vamos ver já o que eles expressam, certo? Então, o primeiro é ambos são verbos, o verbo dever e o verbo poder, né? O primeiro exemplo diz assim, os funcionários devem comparecer na reunião. Os funcionários podem aparecer na reunião. E aí eu pergunto a vocês, será que a primeira frase, o primeiro exemplo, né, ele trouxe o mesmo sentido, mesmo significado do segundo? Não, né? Com certeza vocês conseguiram perceber que no primeiro exemplo, o comparecimento desses funcionários será obrigatório, né? Eles precisam sim comparecer, né? Os funcionários devem comparecer, certo? E nós percebemos isso através do emprego do verbo dever, né? Que traz essa questão da obrigatoriedade. Já no segundo exemplo, né, no segundo enunciado, o emprego do verbo poder, né, ele traz a ideia de que a reunião não é obrigatória, né? Então ficou algo opcional. Pode ser que esses funcionários apareçam na reunião e pode ser que não, certo? Então, nós temos modalizadores. Vejam que cada um traz uma ideia, indica algo diferente, certo? Outro ponto importante, pessoal, que nós já falamos aqui em outras aulas, né, inclusive, foi sobre os textos jornalísticos, certo? E muitos dos textos jornalísticos, né, têm a finalidade de informar, né, a nós como população sobre os fatos, acontecimentos. Isso aí vocês já sabem, né, muito bem. E esses textos informativos, né, que estão circulando sempre, a toda hora nos jornais, nas revistas, eles defendem a imparcialidade. Vocês estão lembrados,
né, na aula que nós tivemos sobre notícia, que os textos jornalísticos, eles precisam ser imparciais, não é recomendado, por assim dizer, que eles sejam imparciais, onde o autor, né, ele evita expressar o seu ponto de vista, por mais que ele discorde daquele assunto, tenha uma opinião formada, né? E por que isso acontece? Para que ele não influencie, né, as pessoas a pensarem da mesma forma. Mas será que os modalizadores do discurso, né, conseguem trazer um pouco desse ponto de vista? Vejam aí, ainda no primeiro parágrafo. No entanto, é possível, por meio das escolhas dos recursos de expressão, né, adotados pelos produtores desses textos, é possível direcionar a interpretação que os leitores podem fazer das notícias de que tomam conhecimento. Então, como nós estamos vendo, né, observando até aqui, analisando, que através dos modalizadores, né, que eles possuem o objetivo de acabar mostrando a nossa intenção na nossa fala, né, nosso ponto de vista, muitas vezes não de forma direta, né, mas por assim dizer, de uma forma indireta, mais subjetiva. Então, de certa forma, né, eu posso falar que não concordo, que discordo de um pensamento, só que utilizando outras palavrinhas, né, que vai ter a mesma interpretação. Então, isso pode sim acontecer nesses textos informativos, né, através desses modalizadores, tá certo? Então, vejam aí no segundo parágrafo, né, que diz que logo os modalizadores são elementos que atuam como indicadores, né, como eu falei para vocês há pouco. Eles são encarregados de evidenciar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora esse discurso, certo? Então, está intimamente associado a essa questão do ponto de vista da pessoa que ela quer expressar naquele momento, né? Se ela quer expressar que está em dúvida, que está com incerteza, ou se ela tem certeza daquilo que ela está argumentando, né? Ou se ela fala algo no sentido, trazendo verbos no imperativo, né? Como se fosse uma obrigatoriedade, tá certo? Nós vamos analisar isso agora. Os modalizadores, né, do discurso são divididos em dois, tá, pessoal? O primeiro são os modalizadores epistêmicos. Ó, professora, que palavra estranha, epistêmico, uma palavra diferente. É verdade, né? Ela traz, ela soa, né, até a própria escrita é bem diferente, né? Ela não é comum no nosso dia a dia. Porém, né, se vocês observarem, ela traz um significado bem simples. Inclusive, eu trouxe aí para vocês, tá certo? Que epistêmico é particular, característico da episteme, ou seja, do conhecimento real e verdadeiro. Então, epistêmico é o conhecimento, certo? Marque essa palavrinha, conhecimento. Então, ó, os modalizadores epistêmicos são os que mostram o grau de certeza do locutor em relação aos fatos que estão sendo enunciados. Então, se epistêmico, né, indica conhecimento, então, quanto mais conhecimento eu tenho, certo, sobre determinado assunto, quanto mais propriedade eu tenho para falar sobre o assunto, mais eu vou ter o quê? Um grau de certeza sobre o assunto que eu estou falando. Por isso, modalizadores epistêmicos, certo? A relação entre conhecimento e certeza. Eu trouxe para vocês um exemplo para ilustrar melhor. O exemplo 1, que diz assim: evidentemente, essas leis serão boas. Vejam aí que o modalizador está em destaque, certo? Com a cor vermelha aí. Evidentemente. Então, esse modalizador, né, o que é que ele mostrou para nós como leitores desse exemplo? Que a pessoa, né, que se colocou a respeito desse assunto, ela tem certeza, ela tem um grau de conhecimento, né, sobre o que ela está falando. Que, inclusive, ela expressou o ponto de vista dela, né, dizendo que as leis serão boas, evidentemente. Né? Então, vejam aí que nós temos um modalizador epistêmico, né, onde a pessoa mostra que tem conhecimento, um grau de certeza sobre aquilo que está sendo colocado, tá certo?
Então, vejam aí, os modalizadores epistêmicos são palavrinhas ou também expressões que indicam certeza ou probabilidade, porque aí a probabilidade vai estar se aproximando, né, de uma certeza. Então, vocês podem encontrar, certo, na escrita e também utilizar na fala algumas expressões como que indicam certeza. Sem dúvida, certamente, é certo que, não tenho dúvida de que, sem falta e outros, certo? Só coloquei alguns aí para vocês. Então, vejam que cada palavrinha aí, né, cada expressão, ela indica certeza, né? Não há dúvidas. E o segundo de probabilidade, né? Como provavelmente, possivelmente, talvez, quiçá, né? Que é uma palavra que é encontrada bastante em literaturas, porém, significa o mesmo que talvez, certo? Talvez mesmo traz o significado de quiçá. É provável, é possível, espera-se, né? Que e etc. Todos indicam probabilidade, certo? São modalizadores que utilizamos muito na nossa fala, certo? Por exemplo, se alguém pergunta, né, a um colega de classe, terá aula de língua portuguesa hoje? E o coleguinha responde, provavelmente sim. Então, vejam que ele trouxe aí um modalizador na sua fala. Vejam que interessante, né, indicando uma probabilidade, certo? Nós temos, né, como eu disse para vocês, dois tipos de modalizadores. Nós acabamos de ver os epistêmicos, né, que indicam, trazem mais essa questão da ideia de certeza, de probabilidade. E temos os modalizadores deônticos, certo? Também outra palavrinha nova aí para vocês. Mas o deôntico, né, o que seria? Qual o significado desta palavra? Para a gente entender melhor. Deôntico é a ciência dos deveres morais, certo? Principalmente dos deveres próprios de cada profissão. De forma mais simples, né, o deôntico está ligado ao dever, certo? Ao que deve ser cumprido, certo? Então, vejam aí. Os modalizadores deônticos indicam o grau de imperatividade. Vocês estão lembrados que é imperatividade? Nós já falamos bastante sobre esse modo verbal, né, atribuído ao conteúdo. Então, nesse caso aqui, nós podemos fazer uma associação, certo? Aos verbos que indicam essa questão da obrigatoriedade. Então, eu trouxe aí para vocês pode e deve, certo? Lembrando que pode traz uma ideia de permissão, já deve traz uma ideia de obrigação. Vejam os exemplos. Os estudantes podem entregar as atividades. Então, nesse caso, vejam que o modalizador deôntico em destaque, ele indica, né, uma escolha. Pode ser que os estudantes entreguem, escolham entregar, e pode ser que não. Mas veja o segundo exemplo, quando ele diz, os estudantes devem entregar as atividades. Então, nós temos aí, né, já um modalizador que traz essa ideia de obrigação. Não há escolha, as atividades devem ser entregues, certo? Então, nos modalizadores deônticos, né, nós encontraremos os que indicam obrigação, proibição e também a permissão, né, do verbo poder. Em se tratando de obrigação, nós temos algumas palavras como faz-se necessário, é indispensável, é vital, deve fazer, torna-se essencial, obrigatoriamente, necessariamente. Então, vejam, todos esses indicam obrigação. Proibição, não se deve fazer, é proibido, proíbe-se, não é permitido, jamais poderá. Então, nós encontramos muito, né, esse modalizador de proibição, principalmente em alguns espaços, né, alguns lugares que nós frequentamos, encontramos algumas plaquinhas, né, por exemplo, é proibido a entrada de pessoas, né, que não fazem parte do quadro de funcionários. Então, nós encontramos bastante, né, proibido fumar em determinado local. Então, esse modalizador está bastante presente também. E temos os modalizadores de permissão, né? Permitido, opcionalmente, pode, permite-se, sugere-se e muitos outros.
Agora, né, vamos testar os nossos conhecimentos. Né? Agora eu peço que vocês prestem bem atenção neste fragmento que aparece aí na tela para vocês. Durante a leitura, né, eu quero que vocês percebam qual é a palavrinha, né, que nós podemos classificá-la como um modalizador de obrigatoriedade. Qual a palavra que indica que o que está aí precisa ser cumprido, certo? Que diz assim, ó. Tendo em vista a requisição desse prédio para funcionar como local de votação, no referendo de 23 de outubro de 2005, determino que Vossa Senhoria mantenha a infraestrutura necessária ao bom andamento do evento. Então, vocês conseguiram perceber qual foi a palavra que indicou essa questão de ordem, de obrigação? Com certeza sim, né, pessoal? A palavra aí, ó, que aparece em destaque, determino, né? Ela traz essa ideia de obrigatoriedade. Logo, um modalizador, certo? Deôntico. Outro exemplo, né? Então, agora vocês precisam notar um modalizador de proibição, né? Que vai trazer essa ideia de que não pode, certo? Diz assim, ó. Esclareça a Vossa Senhoria que, tendo em vista que esse prédio ficará à disposição da Justiça Eleitoral, não poderá funcionar nenhum dos seus setores, inclusive cantina ou diretoria. Então, qual foi o modalizador que indicou essa proibição? Não poderá. Vejam aí, certo? E o último exemplo que indica uma permissão, né, que diz assim, ó. Sobre a confecção de camisas para os jogos internos, decidiu-se que os alunos farão a opção pelo modelo a ser adotado pela escola. Então, vejam que eu já coloquei em destaque aí para vocês, né, um modalizador que indica uma permissão, né, farão a opção. Então, os próprios estudantes, certo, iriam decidir fazer, então, a escolha, né, sobre este fardamento. Então, portanto, nós temos aí a ideia de permissão, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido bem o assunto dos modalizadores discursivos. Deixo aí para vocês as referências da aula de hoje, para vocês fazerem uma pesquisa sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe seus comentários aqui na caixinha, suas dúvidas, e conto com a participação de vocês na próxima aula. Até lá!